Bom, quero desejar boas-vindas a todos que estão participando essa noite desse curso de formação. É sempre importante dizer que esses cursos de formação que a gente proporciona aqui pelo sindicato, eles têm uma importância categórica no ciclo de formação de vocês, porque são temas que geralmente vocês não encontram nos ambientes da academia, ou pelo menos na graduação, né? São temas que estão mais relacionados o debate dentro de centros de pesquisa, em debates acadêmicos relacionados à pesquisa científica. Então, quem nunca teve contato, aproveitem. Esse curso, ele, em média, ele tem uma duração de 1h30, 2 horas, então vou tentar fazer com que o teto dessa nossa formação aqui vá até 9h30, no máximo, até porque também muitos de vocês trabalham, tem muita gente que estuda também, vai para estágio, então de vocês é muito cansativo. De antemão, quero dizer que assim, a gente faz um formato de formação em que a gente deixa aberto para vocês fazerem questionamentos, então podem tirar dúvidas, podem fazer comentários, para a gente também não fazer uma formação tão verticalizada, né? Só eu falando também e vocês aí do outro lado ouvindo. Então fiquem à vontade para perguntar, sem cerimônia, aqui é para a gente conversar mesmo, para eu ser facilitador dessa formação. Bom, espero que aproveitem. Vou falar um pouco aqui sobre a minha formação. Eu sou enfermeiro, formado pela Universidade Federal do Piauí. Formei em 2011, quando vim para Brasília, porque passei no concurso da Secretaria de Saúde. De lá para cá, me especializei em saúde coletiva pela Fiocruz. Eu sou mestrando também em políticas públicas de saúde pela Fiocruz também, e atualmente sou diretor também do Sindicato dos Enfermeiros, sou secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros. Então, pessoal, só pedir novamente para quem está presente na sala, colocar no chat o nome e se é estudante, trabalhador, é importante para a gente essa informação, e coloca um contato também para a gente emitir os certificados. A gente vai emitir um certificado aí de 3 horas de atividade, tá bom? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu vou agora projetar aqui a nossa aula, nossa formação aqui para a gente começar a debater. Eu acho que eu só tenho que colocar na modo apresentação. Estão todos vendo? Vocês conseguem ver, gente, o slide, PowerPoint? Ok. Sim, está na tela. Ok, né? Então lá. Então vamos começar, gente. Fiquem à vontade. Quem quiser também ligar a câmera, compartilhar aqui os momentos aqui da formação comigo. Fiquem à vontade. Melhor não. Tá certo. Então vamos começar, gente. E a gente começa com os antecedentes históricos para a gente começar a compreender o que são esses modelos de atenção à saúde, né? Que a gente chama também de modelos técnico-assistenciais em saúde. Tá certo? Então, a gente, na segunda metade do século XIX, né, na Europa, a gente tem um processo de industrialização e urbanização das cidades, né, que ele se dá principalmente em países que desenvolveram, durante esse tempo, a reforma protestante, que foi uma forma também de você expropriar as terras de pessoas que ocupavam naquele momento, seja por conta de caridade da igreja ou outra forma, através de leis dos leis do Estado, você teve um processo de expropriação vamos dizer assim, das terras, que possibilitou a formação de conglomerados, né, urbanos, justamente porque existia um processo através do que a gente pode dizer assim, de formas de cooperação técnica da nova sociedade que né, se exasperava, que era o capitalismo,
para o fortalecimento das indústrias, né? Então, você tinha a urbanização das cidades. Então, com aquilo, com essas aglomerações, né, em locais urbanos, você passa a ter várias emergências epidêmicas, né, como a cólera, o tifo exantemático, a tuberculose, entre outras epidemias. Ao mesmo tempo que você proporciona também, por você homogeneizar essa mão de obra que está, vamos dizer assim, na indústria e na cidade, você começa a ter uma pressão também de massas trabalhadoras, né, organizadas, porque naquele momento você sai da manufatura Uhum. para você ter um tipo de trabalho que é característico de um processo mais, vamos dizer assim, mais automatizado, né, e mais organizado que é na indústria. Mas naquele momento você tinha condições insalubres de trabalho, né? Por exemplo, crianças trabalhavam, mulheres grávidas, e outros aspectos que faziam com que esses trabalhadores se organizassem para pleitear direitos, né? E naquele momento, tudo em relação à assistência a essas pessoas pobres se dava através de lei dos pobres, principalmente na Inglaterra, né? Então, assim, o Estado ele se ocupava de oferecer assistência aos indigentes, né, e pessoas pobres. Também ficava responsável a iniciativa privada. E uma característica muito importante que surge, por exemplo, na Alemanha, com o modelo bismarckiano, que a gente chama, né, que é na época do governo Otto von Bismarck, no final do século XIX, meados do século XIX, para o final, que é através das associações, né, associações privadas, que elas desenvolvem uma espécie de caixas seguradoras, né, que a pessoa ela trabalha, ela colabora, então ela tem de certa forma um retorno em relação à assistência médica. E o Estado ele fica responsável, né, por ações preventivas e de saneamento. Naquele momento também a gente tem um fluxo migratório para os Estados Unidos, né, devido à crise econômica e social e política que existia na Europa, né, com, vamos dizer assim, a decadência da fase imperialista, né, que a gente chama nos países europeus. As cidades que são portuárias, como Nova York, Boston, elas começam a ter muito cortiços, né, devido a essas aglomerações em torno dessas cidades. Então, você começa também a ter uma prevalência dessa iniciativa privada de cunho associativo, né? As pessoas que trabalhavam, de certa forma, contribuíam, tinham assistência, esse retorno da assistência médica. A França e a Alemanha, elas consideravam as questões sanitárias, né, de saúde pública como estratégicas do processo de industrialização e desenvolvimento nacional. Já no século XX, você tem, com a Primeira Guerra, né, essa ruína, vamos dizer assim, a consolidação da ruína dos impérios coloniais e, de certa forma, com a Revolução Russa de 1917, existe um questionamento, né, todo esse, vamos dizer assim, desse estado que a gente pode, organização internacional, né, de estados. Você tem uma massa de trabalhadores que, vamos dizer assim, reveste essa questão do poder na Rússia e, de certa forma, vai imprimir uma discussão em relação à necessidade de você coletivizar direitos, discutir modelos, formas de proteção social. Em 1919, inclusive, que tem um Tratado de Versalhes, né, e que é um momento importante em relação ao direito coletivo do trabalho, né, você tem a criação da Organização Internacional do Trabalho, a formação, a pressão política de trabalhadores e partidos políticos, sindicatos que começam a ter força naquele momento, e você tem a crise também do capitalismo dos anos 30, né, com o crash da Bolsa de 29, né? E você vai ter uma crise muito importante na década de 1930, inclusive com a Segunda Guerra Mundial, tendo uma, vamos dizer assim, como sequência dessa crise social que se estabelecia no mundo, e uma pressão dos trabalhadores a nível mundial pela intervenção do Estado na economia, mas não só na economia, né, mas na saúde,
na área do trabalho, da política e uma série de outras da seguridade social. E aí você tem o que a gente chama de welfare state, né? O welfare state, que é o estado de bem-estar social, que é inaugurado nos anos 40 na Europa e em outros estados. E a gente pode, muitos países ainda permanecem até hoje com esse tipo de modelo social, né? Que o Estado ele oferece minimamente políticas públicas para o conjunto da população, para o desenvolvimento social, né? E aí a gente tem a gênese do modelo hegemônico que a gente pode chamar de a medicina científica, né? Aí vamos dizer assim que a, o século que se desenvolve esse modelo, né? Ele é do século XVIII, XIX, com Pasteur e Koch e outros no campo da biologia e da microbiologia. Ele faz uma contraposição à teoria miasmática e, né, muitos sabem que a teoria miasmática ela está relacionada a uma percepção das pessoas que pesquisavam naquele momento, antes, na verdade, no século XVI e XVII, que as doenças elas eram oriundas de odores de corpos em putrefação, animais que ficavam na rua, de pessoas que eram enterrados e ficavam em estado de putrefação e que esse odor causava doença, né? Então, a medicina científica ela vem para suprimir, né, essa teoria miasmática. E também a corrente de determinação social das doenças com Virchow e Neumann, na Alemanha, já no século XIX, que eles já avaliavam que as doenças elas eram causadas por conta, né, de fatores sociais, como a pobreza, a indigência e outra série de questões. Então, os laboratórios e hospitais, eles passam a ser, eles são elencados, né, como locais de estudo, né, dessa teoria científica, né, dessa medicina científica, onde você traz a etiologia das doenças e a proposta de intervenção, a questão da história natural da doença, onde você tem a pesquisa, né, a investigação de micro-organismos, e esses, né, os laboratórios e hospitais são os, vamos dizer assim, o locus onde você faz essa pesquisa sobre esses micro-organismos. Um ponto assim crucial no desenvolvimento desse modelo hegemônico, né, da medicina científica foi o relatório desenvolvido pelo Abraham Flexner na Universidade Johns Hopkins, né, que ele foi convidado pela Fundação Carnegie. É muito importante, inclusive, gente, que vocês tenham contato com a história da enfermagem, que é a Fundação Carnegie, a Fundação Rockefeller, inclusive, que desenvolvem esse estudo, patrocinam esses estudos, tem uma relação muito grande com a enfermagem, com a formação o desenvolvimento da enfermagem científica aqui no Brasil, né? Eles fazem um estudo em onde eles vão avaliar a educação médica nos Estados Unidos e no Canadá. E só para vocês terem uma ideia, de mais de 150 escolas avaliadas, só apenas 129, salvo engano, 130, elas passam nessa avaliação. E todas elas são forçadas a fechar, justamente para se adequar a esse relatório Flex, né, que é considerado o marco da medicina científica. Olha só, como eu havia falado, né? O fechamento de 124 das 155 escolas médicas americanas. E o que esse relatório propunha? Ele propunha uma alteração na duração dos cursos, né? A introdução do ensino laboratorial, né? Porque aí entra essa questão da pesquisa na investigação da história natural da doença que envolve micro-organismos, o estímulo à docência em tempo integral, a expansão do ensino clínico, especialmente em hospitais, como eu falei, né? O hospital é elencado como um locus de desenvolvimento dessa medicina. A vinculação das escolas médicas às universidades, como forma, né, de você desenvolver um conteúdo científico, né, baseado na metodologia científica, ênfase na pesquisa biológica como forma de superar a era empírica do ensino médio.
né, como era feito antigamente, inclusive com a teoria miasmática, né. A vinculação da pesquisa ao ensino, como eu falei, para dar uma cientificidade. O estímulo à especialização médica, a gente vê que com o desenvolvimento do modelo científico, há uma tendência de especialização cada vez maior da profissão médica. E o controle do exercício profissional pela profissão organizada, que é o que a gente chama, que são as associações, os conselhos de classe, que vão, vamos dizer assim, disputar um nicho, vamos dizer assim, de execução, desenvolvimento das práticas, né, científicas na sociedade. E a estruturação da medicina científica, ela se dá através desses pilares aqui. O mecanicismo, que o mecanicismo, o que ele interpreta o corpo como uma, vamos dizer assim, uma unidade mecânica em que você pode intervir em um local que está doendo, um local que expressa uma fisiopatologia, para você, vamos dizer assim, você atuar naquele local, trocar, como se fosse trocar uma peça. Então, o mecanicismo tem muito isso. Ele tem uma base cartesiana, chama base cartesiana porque ele remete a René Descartes, que ele desenvolve essa teoria cartesiana que ele fala que, vamos dizer assim, a priori, todo conhecimento que a gente tem, ele está com base no que, vamos dizer assim, o senso da gente, né, os sentidos da gente percebem a priori. Ele descarta um pouco os processos que estão atrás do que, por exemplo, uma dor, de uma dor, ou de uma vermelhidão, ou de outra, ou de uma fisiopatologia diferente. Ele descarta o processo que está por trás disso para ele atuar só na expressão, ok? Tem o biologismo, que está focado na história natural das doenças, ou seja, ele precisa identificar qual agente etiológico, né, a biologia das doenças, ou seja, para o biologismo, sempre tem um micro-organismo que proporciona uma determinada doença, né? O individualismo, porque ele foca no indivíduo como seu objeto, né? Ele descarta um pouco a coletividade, e como a coletividade ela é afetada pelos processos de organização social e as relações sociais e econômicas. A especialização, é o que eu falei, né? O conhecimento científico em partes específicas, o que demanda, vamos dizer assim, uma certa dedicação das profissões médicas, mais tempo para o estudo em relação à formação em determinadas partes do organismo, uma especialização cada vez maior. Tem uma exclusão das práticas alternativas, como se essas não pudessem proporcionar nenhum conhecimento prático, né, ou científico para esse tipo de medicina, então elas são descartadas. A tecnificação do ato médico é a necessidade de que as técnicas, né, e os equipamentos eles se desenvolvam cada vez mais para proporcionar uma investigação diagnóstica e terapêutica. Fala muito sobre o determinismo tecnológico, é como se a tecnologia ela fosse responsável por resolver os problemas de saúde da população, né? E a gente sabe que não é bem assim. Tem uma ênfase na medicina curativa, né? Porque atua muito em relação, muito no que é a expressão, vamos dizer assim, da doença, como eu falei, por exemplo, o local específico da dor, ou de de uma expressão, né, visível, que a gente fala, né, cartesiana, da fisiopatologia. E que você fazendo aquele curativo é como se você estivesse cuidando da pessoa e estabelecendo, recuperando ela, né, para suas faculdades normais, né, de saúde, vamos dizer assim, de condições de saúde. Concentração de recursos, né, a necessidade de um aparato tecnológico e suporte de especialistas que concentram a medicina científica, né, onde tem os locais que concentram a medicina científica, né, que no caso é o hospital. Então você passa a ter, vamos dizer assim, um financiamento muito maior, porque é exigido, né, pela especialização e pelo aparato tecnológico, e esse local é o hospital, né? Então você tem uma destinação de recursos, uma concentração de recursos muito maior nesses locais.
Bom, a crise da medicina científica. A crise da medicina científica, ela se dá na década de 1970. Percebe-se através de estudo a ineficiências nos crescentes investimentos, né, com uma contrapartida decrescente que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Mas existe um crescente investimento, né, e uma contrapartida decrescente, eu acho, salvo engano, resultados. Uma contrapartida decrescente de resultados. Enquanto os investimentos em saúde se elevam em 100%, os índices de mortalidade e morbidade diminuem em apenas 5%. Né? Então, tem uma ineficiência muito grande nesse modelo, que ele é muito baseado na especialização e na tecnologização, que chama. Né? Então, essa especialização ela é indutora de aumento de custos, né? Justamente porque você desenvolve um aparato técnico para você desenvolver esse tipo de medicina científica. Aqui no Brasil, ele se desenvolve muito a partir da década de 1940, com clínicas especializadas, se fortalece muito na época, né, nos anos 1960, principalmente após com a ditadura militar, com a construção de hospitais especializados. Então, assim, existe um mito, né, em relação a esse avanço científico, como se a técnica, ela fosse, a tecnologia e a especialização, ela fosse resolver todos os problemas de saúde da população, como essa população ela estivesse alijada das relações econômicas e sociais, né, da sociedade. É como a sociedade não estabelecesse nenhum aspecto que tivesse efeito na saúde da população. Né? Então, assim, individualiza muito a doença, foca muito no indivíduo. Tem um absenteísmo alto por conta da produtividade, inclusive é algo que a gente vê muito hoje, né, ainda, em hospitais, até mesmo na atenção primária, que hoje, em alguns lugares, como aqui em Brasília, ainda reproduzem essa lógica da produtividade em relação a procedimentos e outras questões. Você tem um aparecimento de doenças iatrogênicas, né? A iatrogenia, justamente, ela está relacionada à assistência das profissões médicas em si, porque como ela proporciona vamos dizer assim, uma complexidade muito grande de procedimentos, ela acaba que favorece a execução, a realização de procedimentos que colocam em risco a saúde da população, né? O que a gente fala de iatrogenia, ou seja, aumenta a produtividade, o recurso técnico é muito grande, a especialização é exigida uma especialização muito grande, então os erros acontecem a miúde, né? Com muita frequência. E o modelo que ele se insere, né, a medicina científica, ela se insere num modelo de industrialização, né, que é patogênico, né? Então você tem, através, assim, com esses aspectos, você tem as doenças psicossomáticas, você tem as doenças ocupacionais, inclusive as doenças psicossomáticas, é até interessante, tem um dado no estudo, eu até procurei esse artigo, que ele fala sobre o SUS, os últimos 30 anos do SUS, em relação a ofertas e serviços. E ele fala que o SUS ele conseguiu melhorar muitos indicadores, a maior parte dos indicadores, e teve assim, uns 2 ou 3 que pioraram. E um deles são relacionados a doenças psicossomáticas, doenças mentais, né? E a gente vive uma pandemia disso aqui, né? Não só no Brasil, mas em outros países, né? As doenças ocupacionais e as neoplasias também. Gente, se alguém quiser interromper para perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, fique à vontade. Então, as teorias explicativas da crise, a gente tem a gerencialista, que fala que o fato da medicina científica ela vivenciar uma crise está relacionado à falta de implementação de políticas racionalizadoras. O que são essas políticas racionalizadoras? É que, através do gerenciamento de unidades, você conseguiria obter uma produtividade muito maior, com menos gastos, né, com mais eficiência, menos gasto, mais eficiência,
recursos que pudessem garantir uma produtividade maior, né, e desperdício menor de recursos. O que essa teoria ela não consegue explicar é que a saúde da população ela é um reflexo das formas de organização social da gente, das relações econômicas, relações sociais. Então, em última instância, a saúde ela está relacionada às demandas que são identificadas dentro de um território. Então, um território, por exemplo, da estrutural, ela não é o mesmo do Lago Sul, são demandas totalmente diferentes, apesar de você ter é o que a gente chama de um desenvolvimento combinado, só que ele é desigual, justamente porque você tem estratificações dentro da sociedade que estão relacionadas vamos dizer assim, as classes sociais que são mais favorecidas, têm acesso ao trabalho, que têm acesso à cultura, a lazer, a saneamento básico. Então, existe diferença. Então, não é só, por exemplo, você achar que um gerenciamento através de uma política racionalizadora, que existe produtividade de trabalhadores numa estrutural, por exemplo, com determinados tipos de procedimento que vai resolver os problemas de saúde da população. Por quê? Envolve outros aspectos que não necessariamente estão relacionados à política pública de saúde em si, né? Mas estão relacionados, por exemplo, a uma política de assistência social, estão relacionados a uma política de transporte, a uma política de saneamento básico ou qualquer outra coisa. A gente tem a teoria cultural, que ela fala que a ideologia do industrialismo molda a sociedade, né? Então, a solução está na reversão da industrialização e na antimedicina baseada na autonomia pessoal, né? Eles falam assim, que hoje a medicina ela é muito heteronômica, é como se a gente depositasse a condição de saúde da população, a nossa condição toda a um terceiro, né? A uma terceira pessoa, que no caso seria a figura de um profissional médico, né? Ou de um outro profissional que faz diagnóstico, que prescreve medicação, ou prescreve procedimentos, exames, etc. Então seria essa teoria cultural, ela explica que a gente teria que fazer um processo de reversão dessa industrialização que faz com que o ser humano, a gente esteja inserido em um processo, né, em relações que causam adoecimento, né, que no caso seria a industrialização. E na política, né, que fala que a crise da medicina se expressa na sua centralização, tanto política, administrativa e na tecnologização, que também se confunde um pouco com a gerencialista, porque ela avalia que a centralização da política, no sentido de você determinar que a produtividade, a racionalização, né, da execução, né, da assistência em unidades de saúde, hospitalares ou unidades ou centros de saúde, ela vai mudar a realidade da saúde da população. E a gente sabe que esse modelo aqui, na verdade, ele causa muito problema justamente porque ele é centralizador, verticalizado, ele não proporciona um conhecimento, né, da realidade das demandas, né, das demandas da população em um determinado território, né. Então é como se você homogeneizasse, né, as intervenções, né, e a gente sabe que isso, a realidade da saúde da população, isso traz muito problema, né. Aí a gente tem o modelo dawsoniano, né, que foi desenvolvido pelo Bertrand Dawson, que é um médico inglês, e que está muito relacionado ao welfare state, que eu falei, que é o estado de bem-estar social, que está inserido num modelo de seguridade social desenvolvido pelo William Beveridge, é um inglês, que ele desenvolve um modelo de seguridade social. Então, o Dawson ele começa a fazer uma discussão, ele faz uma discussão sobre a necessidade de você reestruturar o modelo de saúde na Inglaterra.
E ele vem, ele surge como uma crítica ao modelo flexneriano, né, da medicina científica. A engenharia política, ela considera as demandas das classes desfavorecidas sem alterar a relação de dominação de classe, né? Então esse modelo, apesar dele fazer uma crítica ao modelo flexneriano, ele estabelece políticas focais, né, para uma determinada parcela da população, que seria a parcela mais pobre, né? Ele não faz uma, vamos dizer assim, ele não faz uma crítica ao modelo de sociedade, né? Se é um modelo de sociedade mais inclusivo, se é um modelo de sociedade que permite que as pessoas tenham mais acesso a políticas públicas, né? Mas é como se ele focalizasse, é como se ele direcionasse a assistência. Mas ele, assim, ele é um progresso em relação ao modelo flexneriano, né? A assistência hospitalar ela ainda mantém as maiores fatias do financiamento, justamente porque ela não questiona essa base social, né, do sistema capitalista, em que o hospital ainda ele é elencado ainda como um local onde os procedimentos de densa tecnologia, né, de alta tecnologia, procedimentos que são medicalizados, ele não questiona ainda isso, ainda deixa o hospital como um local de execução disso, né? Então, assim, acaba que o hospital ainda recebe as maiores fatias do financiamento e acaba que esse modelo foca no modelo comunitário em que você ainda vai desenvolver uma prática, é como se fosse um modelo pobre para pobre, né? Então, como eu falei, a proposta do Dawson ele está inserida nesse plano, né? Plano Beveridge de Seguridade Social. Ele, obviamente, ele não exclui a medicina flexneriana, ele é complementar, principalmente às pessoas excluídas dessa prática, como eu falei, como populações vulneráveis, né? Desfavorecidas. E não está imune à influência e monopólio da indústria, justamente porque ele não faz o questionamento ao modelo social, né? Às relações sociais de produção. Né? Não questiona quem é, por que as pessoas são pobres, por que as pessoas são ricas, por que existe concentração de riqueza, por que as pessoas, uns têm mais acesso a, a transporte, por exemplo, e saneamento, e por que outros não têm, né? Então, acaba preso à teoria liberal da individualização, né, das questões sociais, né? Você é pobre porque você não é competente, você não tem acesso ao saneamento porque você não trabalha e por aí vai. Nos anos 60, né, nos Estados Unidos, tem a questão da guerra à pobreza, que inclusive esse tipo de medicina ele é utilizado para não para você fazer concertações, né, sociais, mas para você combater a pobreza, né, você alijar as camadas populares da sociedade. E a própria Fundação Carnegie, que desenvolve a medicina, vamos dizer assim, que financia o estudo, o relatório Flexner, né, ela declara a crise nesse modelo, né, porque ela avalia que ela tem pouca eficiência, né. Então, permite, inclusive, entre outras coisas, a integração docente assistencial, no sentido de você tentar compreender qual a realidade da população, né? E como é que você desenvolve estudos para que esse modelo científico ele seja mais, vamos dizer assim, ele contemple mais, né, as populações vulneráveis. A Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial, são difusores e financiadores da medicina comunitária. E aí você tem a estruturação, o que é que estrutura, né, a medicina comunitária no mundo, né? Você tem um coletivismo restrito, justamente é o que eu falei, porque você determina que as ações da medicina comunitária elas vão se voltar para comunidades específicas, e em geral são comunidades pobres,
né? Você tem uma integridade de atividades promocionais, preventivas e curativas, mas é uma integração de atividades que ela ainda é muito vinculada a um aspecto hierarquizado da sociedade, em que o profissional ainda ele se enxerga dentro dessa hierarquia entre profissional e paciente como um detentor do saber. Então, que ele vai chegar na unidade de saúde e ele vai dizer o que é melhor, o que ele tem de conhecimento científico e ele, vamos dizer assim, ele vai transmitir isso para a população. Isso é muito presente ainda, não sei se vocês concordam com isso, mas isso ainda é muito presente no modelo assistencial que a gente, porque é muito comum os profissionais de saúde falar, porque o modelo promocional, preventivo, ele é muito importante na atenção primária em saúde, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população. Mas isso ainda é pensado de forma muito verticalizada pelo profissional, porque o profissional acha que o saber que ele tem, ele supera, por exemplo, a realidade vivenciada pela população, nessa hierarquia do conhecimento, né, do que pode ser feito. E isso não é verdade, né? Essa questão da promoção, da prevenção, ela está relacionada, inclusive, vamos dizer assim, ao protagonismo da sociedade, da comunidade, dentro de seu território. Porque o conhecimento do território, em última instância, ele está relacionado ao conhecimento que a população adquire devido à experiência dela no território, né? Então, assim, o profissional é parte disso, né? Nessa construção. Você tem uma desconcentração de recursos. A medicina comunitária, ela utiliza ainda muito, vamos dizer assim, as ferramentas da população, e é muito interessante ver isso, que muitas vezes, quando você tem um problema dentro da unidade básica de saúde, no centro de saúde, você ainda tem muita população ainda. Isso eu vivenciei muito no Piauí, não sei se no Brasil, eu acho que no Brasil eu já vi isso também, que é a população se mobilizando para ajeitar, que fazer uma reforma, ou ajeitar algo na calçada, na infraestrutura da unidade. Né? Enquanto os recursos eles estão sendo drenados, né, para unidades hospitalares, procedimentos, diagnósticos, né, e outras ações. Você tem uma tecnologia adequada, né, que seria uma tecnologia como é que a gente pode dizer, uma tecnologia mais simplificada, né, que está relacionada às necessidades que a própria comunidade exige, né, em relação tanto ao diagnóstico, aos procedimentos que vão ser realizados, a exames, né? Então, você tem uma tecnologia que ela se adequa a isso. Tem uma tentativa de inclusão de práticas médicas alternativas, justamente porque ela é alijada em outras instâncias, como o hospital, em clínicas, né? As práticas médicas alternativas não são aceitas lá naquele local, mas elas passam a ser, vamos dizer assim, contempladas, né? Passam a ser absorvidas com a medicina comunitária. Você tem a utilização de equipe de saúde, que foi um pouco que eu falei anteriormente, ainda você tem a hierarquia, né, do profissional médico e de outros profissionais de ensino superior que tem sua ação, vamos dizer assim, destacada, tanto em relação ao saber como em relação às ações. Então, você, de certa forma, tem uma hierarquia que ela não permite que você faça uma discussão sobre qual a realidade que está inserida aquela população e todo o processo de saúde e doença que estabelece, né, aquele dado epidemiológico que faz com que uma certa comunidade tenha uma característica epidemiológica diferente da outra, justamente porque o conhecimento médico, nessa hierarquia, ele se coloca como vamos dizer assim, o principal, né? E dessa forma ele continua sendo verticalizado, justamente porque você não tem discussão horizontal, uma discussão horizontal sobre todos os processos, né? Seja em relação aos próprios processos de trabalho, porque o processo de trabalho também, ele em última instância, ele está relacionado ao perfil epidemiológico da população, ou pelo menos tem que estar,
relacionado. Não adianta você ter um processo de trabalho que ele é voltado, por exemplo, à tecnologia, uma tecnologia que ela não é adequada àquele perfil epidemiológico. Porque você pode até desenvolver vamos dizer assim, aquele procedimento ali, mas ele não resolve o problema de saúde. E muitas vezes, nós profissionais, quando saímos da graduação, a gente tem a tendência de reproduzir, né, essas formas essas práticas, né, também no local de trabalho, também, sem conhecer de fato o que significa aquela realidade, né, que a unidade está inserida, a unidade básica tá inserida. E a participação comunitária, né, que se dá muito mais através de favores, assim, vamos dizer assim, você utiliza muito mais recursos da própria comunidade, no sentido de resolver problemas de infraestrutura, do que necessariamente no processo de entendimento sobre o perfil epidemiológico, demográfico, de vigilância e uma série de outras questões. A crítica à medicina comunitária. Então, você tem um caráter contraditório e reformista, justamente porque você considera uma população mais pobre. Você tem ela como, vamos dizer assim, alvo de intervenção, mas, ao mesmo tempo, ela é reformista no sentido de que você não questiona as relações sociais de produção, né? Você não questiona as relações econômicas que fazem com que a pessoa ainda continue numa situação de vulnerabilidade, né? Por exemplo, nesse momento agora, a gente viu com a pandemia que a mortalidade ela afetou muito as populações periféricas das cidades, né? Onde tem mais aglomerações, você tem casas com poucos cômodos. Então, assim, você acaba que muitas vezes você adota ações voltadas para esses grupos, mas você não questiona a realidade dela e nem propõe formas de superação daquela realidade, né? Você tem, de certa forma, uma racionalização econômica, mas é uma racionalização econômica que faz com que os recursos eles sejam drenados para outro nível de atenção, não da medicina comunitária. Isso está relacionado também à redução de investimentos estatais, né, em políticas públicas, políticas sociais. Favorece a acumulação de capital na indústria de saúde, porque, como eu falei, né, você tem uma medicina de uma saúde, ações pobres para pobres, né? Justamente porque você não precisa de tecnologia de ponta, né, avançada, para você desenvolver esse tipo de medicina. Utiliza recursos da própria comunidade, tem uma função integradora e controladora de populações marginalizadas, justamente porque o que eu falei da verticalização, né, na transmissão do saber. Você tem práticas centradas no médico, né, e nas suas tecnologias, depende muito, a gente vive muito aqui no Distrito Federal, né, não sei se alguém quer falar sobre isso. A dependência dos médicos é muito grande aqui em Brasília, e isso eu estava até conversando com a Nayara, eu acho que hoje de manhã, que o problema aqui em Brasília, em especial, também tem outras cidades, em relação à profissão médica, está na sua formação. A gente precisa muito resolver essa questão da formação médica, né? Porque os médicos hoje não querem ficar na saúde pública, né? Justamente por causa que a formação ela proporciona um tipo de conhecimento que está muito relacionado à manutenção do status quo da categoria médica e da reprodução da sociedade que a gente vive, que, em última instância, almeja aumentar as taxas de lucros, né, de grandes conglomerados, grandes hospitais, da indústria farmacêutica, da indústria da saúde. Então, é tanto que muitas vezes na formação a pessoa já sai assim, não vou fazer saúde pública não, porque inclusive a saúde pública ela é mal vista, né? Se você for médico de família, comunidade, o pessoal, os outros médicos falam, esse aí não estudou muito, não quer ganhar dinheiro, tem um certo preconceito em relação a isso. Você tem a concentração de recursos e tecnologias em áreas centrais, como eu falei, né? Continua o modelo de medicina científica desenvolvido nos hospitais ainda sendo o pioneiro, né? Assim, o que consegue ainda ser priorizado.
Você tem explicações locais não sistêmicas para o fenômeno saúde-doença, é como se você separasse a comunidade da totalidade, né? Da realidade, né? Das relações sociais. É como se você quisesse resolver aquele problema de forma fragmentada e dissociada do restante da realidade social que vive uma cidade ou uma região. Favorece maiores pressões por políticas de saúde mais abrangentes, isso é interessante, porque apesar dela ter toda essa, né, ter toda essa crítica à medicina comunitária, ela favorece, de certa forma, pelo contato com populações mais vulneráveis, por políticas de saúde mais abrangentes, para tentar resolver, obviamente, os problemas de saúde da população. Então, ela questiona, de certa forma, o modelo hegemônico, apesar de ainda ser um pouco verticalizado. Né? E a gente tem as propostas de sistemas locais de saúde. Gente, está tranquilo aí para vocês? É porque acaba que eu vou falando aqui. Vou falando. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, pode falar. Eu vou tomar uma água aqui. Então, a gente tem os sistemas locais de saúde, que são chamados de silos, né? Ele tem um marco conceitual apresentado na 22ª Conferência Sanitária Pan-Americana, em 1986, não lembro o local. Seu desenvolvimento se baseia nos seguintes aspectos, né? A reorganização do nível central, né? O papel do Estado na condução da política de saúde, diferentemente do modelo liberal, que prega um Estado mínimo, né? Sem política de saúde. A descentralização e a desconcentração, tanto administrativa, econômica, política, financeira e geográfica, né, é o que a gente hoje vê com o Sistema Único de Saúde, esse processo de regionalização, né, e descentralização, porque proporciona que você tenha um conhecimento afinco, mais próximo, né, da realidade da população. A participação social, mas não a participação pro forma, né, mas com planejamento, execução e avaliação, né, inclusive com a participação de conselhos de saúde, de conselhos populares, movimento sindical, trabalhadores, a intersetorialidade que congrega, tenta, assim, pelo menos tem a intenção, né, de conjugar todas as forças sociais, justamente porque proporciona que o conhecimento de diversas áreas, né, seja da saúde, da economia, das políticas públicas, eles converjam no sentido de apresentar soluções, né, ou seja, considerar que uma realidade local ela faz parte de uma totalidade, né, que ela precisa ser discutida nessas condições. A readequação dos mecanismos de financiamento, né? Então, você tem a descentralização dos recursos de acordo com a realidade de cada local, o desenvolvimento de um novo modelo de atenção, né? o que exige novas relações e procedimentos técnicos relacionados, em última instância, à realidade local. Isso é muito importante, né? Principalmente em relação à discussão sobre vigilância, né? Que a gente teve muito contato com a pandemia, essa discussão, né, da necessidade da gente conhecer o território, né, e de saber que o processo de trabalho, né, a assistência, ela é desenvolvida com base em uma realidade peculiar, singular, né? Então, isso considera a participação da comunidade, dos trabalhadores na construção disso, né? O reforço da capacidade administrativa, a condução técnico-administrativa com profissionais capacitados, informação, recursos de formação, né, recursos físicos, insumos críticos, recursos financeiros, organização da rede, né? Isso aqui é uma questão muito importante que ela fica em segundo plano. Hoje em dia a gente não tem educação continuada,
os processos administrativos são muito falhos ou praticamente não existem. A gente não tem sistema. Quando tem sistema de informação, não existe um preparo dos profissionais para trabalhar com esses sistemas de informação, na alimentação deles. Os recursos físicos e insumos críticos ao meu ver, hoje, sua insuficiência, eles proporcionam, eles geram um tipo de trabalho que é degradante, né? Então, você causa absenteísmo, causa doenças psicossomáticas, transtornos nos trabalhadores que fazem com que o sistema público de saúde ele tenha mais gasto, né, com esse tipo de problema, né? E a capacitação da força de trabalho, como já falei, né, os programas de educação continuada, integração docente assistencial, que é essencial, que a gente vê pouco hoje em dia nos locais de trabalho. As propostas conservadoras de mudança do modelo hegemônico. A gente tem uma crise econômica nos anos perdão, de 1970, com a crise do petróleo mundial, em que você vai ter uma exigência dos países, principalmente desenvolvidos e periféricos também, de você aprovar planos de ajuste fiscal, de flexibilização de direitos trabalhistas, né? Tem um ataque ao papel do Estado nas políticas públicas, na economia, né? O mercado como um grande regulador, não no sentido de você oferecer políticas públicas voltadas para o campo da saúde ou outro campo, mas de fazer com que o mercado ele cada vez mais assuma uma responsabilidade que não é dele. E aí eu vou falar mais um pouco à frente por que não é dele esse papel. Né? Aí volta com a discussão sobre o lugar central do indivíduo, a liberdade de escolha e diferenciação dos indivíduos, e cada indivíduo é responsável pela destinação de seus recursos. É como se, né, cada um por si, Deus por todos, e você não consegue assistência à saúde porque você é pobre mesmo, você não consegue, é incompetente, não tem um trabalho que te dá dinheiro. É isso, assim. E aí a gente vê o caos que é hoje, né, numa crise social que a gente tem, com uma pandemia que dobrou a maior parte dos sistemas de saúde, justamente porque a gente não consegue discutir a saúde numa perspectiva de rede, com um Estado, né, garantindo uma rede assistencial com profissionais capacitados, com vigilância, rastreamento, testagem em massa e uma série de outras questões, né? A Covid-19 dobrou todo mundo aí. Inclusive colapsando essa rede, o setor privado, né? O setor privado que tem uma parcela da população que consome. Então, a estratégia de saída da crise, né, desses modelos de saúde que a gente viu, seriam as políticas de ajuste, né, a privatização do setor, a racionalização dos gastos do Estado e a regulação da economia sobre o Estado, né, do mercado sobre o Estado. Então, uma das propostas que tem como estratégia de superação da crise seria a cobrança de taxas adicionais para assistência. Inclusive, gente, eu até trouxe isso aqui, essa discussão nos slides. Quando chegar um pouco mais à frente, eu vou conversar com vocês sobre essa discussão aqui, que ela é muito interessante, né? Que é a cobrança de taxas adicionais para assistência, no caso, seria através da titularidade de seguros, é como se você fosse assegurado, você teria que pagar por seguros ou planos de saúde, né? E o emprego eficiente dos recursos por organizações não governamentais, é o que a gente chama aqui, né, de organizações sociais, ou outras formas também de administração indireta, que a gente fala, né, que não é pelo ente público direto, no caso uma secretaria de saúde, mas por empresas que fornecem serviços ou associações, etc. Que é como acontece aqui no Distrito Federal, por exemplo, com o IGES-DF, porque eles avaliam que esse modelo de gestão indireta que absorve a lógica privada,
ele é mais eficiente, né? Mas o que a gente viu historicamente é que não, né? Que há um processo de sangria dos recursos do Estado para beneficiar prestadores de serviços, né? Os amigos do rei, do governo, quem financia a política dos políticos, né? As campanhas eleitorais. As camadas médias são estimuladas a comprar esse serviço, né? E o Estado compra a parte de quem não pode pagar. Eu vou falar um pouco sobre essas formas aqui no Brasil. Os modelos de assistência no Brasil. A gente tem um modelo de saúde pública, o campanista, né, de campanhas sanitárias do início do século XX, com as campanhas de vacinação, as campanhas... na verdade, não as campanhas de vacinação, as campanhas que são realizadas em portos, né, para controles de epidemias, devido ao tipo de economia agroexportadora, né, cafeeira, do início do século XX. E você tem a vertical permanente, né, que é de controle de epidemias, vacinação, puericultura, pré-natal. E que são modelos antigos já, são do início do século XX. Né? Você tem um modelo de assistência médico-previdenciária que surge na década de 20. Né? Ele é um pouco parecido com o modelo bismarckiano alemão, porque eles são ligados, né? É um modelo ligado ao Instituto de Assistência e Previdência. Então, ele vincula a assistência a um pagamento de um seguro, né? Ele é das caixas seguradoras aqui do início nos anos 20. Então, você teria acesso à assistência médica se você fosse trabalhador formal e contribuísse. Né? Tem a medicina comunitária, né, que ela é difundida nas universidades na década de 1970. Elas constituem-se a partir de núcleos de desenvolvimento de modelos alternativos e contra-hegemônicos de assistência. E ela deu origem no Brasil ao movimento de reforma sanitária, né? E ela se combina com a discussão, por exemplo, de saúde coletiva, aqui no Brasil, principalmente nas faculdades de medicina de São Paulo, que vão incorporar a medicina social latino-americana, o modelo operário italiano também, e vão começar a fazer a discussão sobre esse modelo, né? E que está relacionado aos silos que eu falei lá atrás. Ó. Cadê, gente? Acho que passei. Aos sistemas locais de saúde, né? Que estão muito mais próximos da discussão sobre saúde coletiva. Então, as propostas da saúde coletiva, né? Como eu falei, que é a gestão plena do serviço e ações de saúde do SUS, a descentralização e regionalização, vigilância à saúde, controle social, busca permanente de qualidade, política de informação e comunicação, política de recursos humanos, as estratégias principais, né, de desenvolvimento da proposta é o que? É uma ação intersetorial, como eu já falei, educação e saúde, regulação de serviços de saúde que compõem o SUS, incentiva a construção de conselhos locais, que é muito importante, desenvolvimento gerencial em todos os níveis, informação, atuação política dentro do movimento sanitário, descentralização gerencial, elaboração de projetos para captação de recursos, desenvolvimento de indicadores de saúde, monitoramento e avaliação, isso aqui é importantíssimo. E um enfoque voltado à saúde da família, né? A atenção primária, saúde da família. Né? Então, gente, assim, depois que eu trouxe essa discussão, né? Aí eu trago assim uma pergunta em relação ao Sistema Único de Saúde, né? Assim, após esses 30 anos, né? Qual é o dilema do Sistema Único de Saúde? Porque se a gente for avaliar, ele combina, de certa forma, esses modelos hegemônicos, né? Tanto o dawsoniano, que preconiza a medicina comunitária, como o flexneriano, né? Então, assim, você tem
prerrogativas que consideram, por exemplo, a universalidade, a integralidade e a atenção à assistência equânime, né, à população dentro do Sistema Único de Saúde. Então, nesse caso, ele é dawsoniano, né? Ele considera o modelo dawsoniano. Mas também você tem o SUS operando como financiador do consumo de bens e serviços especializados, né? Nesse caso, entra a questão, por exemplo, do pagamento da União, né, do Sistema Único de Saúde, há procedimentos que são realizados, por exemplo, no setor privado, né, ou em hospitais filantrópicos, né, seja tratamento oncológico, cardíacos, sejam transplantes e uma série de outros, diagnose também, e uma série de outros procedimentos. Então, ele tem, o SUS, ele é ambíguo, né, em relação a esse processo, e que está muito relacionado a como se deu o processo de, vamos dizer, a origem do SUS, né? Porque muita gente acha que o SUS ele é uma totalidade de componentes hegemônicos, né, de homogêneos, né, e não é. Tem uma contradição justamente que está relacionada às tensões políticas que elas eram impostas no momento que ele nasceu, né, no final da década de 80, e que estava relacionado ao processo de redemocratização com o movimento de reforma sanitária fazendo um grande movimento político na década de 70 e 80, o próprio movimento sindical, o próprio movimento sindical, movimentos sociais, e então você tem essas tensões porque naquele momento você teve anteriormente o desenvolvimento de um modelo que era baseado na medicina flexneriana, onde ele se desenvolvia dentro dos hospitais, né, com a medicalização, com a venda de procedimentos, né, a venda de seguros, planos de saúde. Então, assim, o crescimento do setor privado e filantrópico, ele trouxe repercussões políticas e institucionais para o Sistema Único de Saúde, né? Então, esse é um grande dilema, né, do Sistema Único de Saúde. E não tenham dúvida, assim, que ultimamente vamos dizer assim, esse modelo dawsoniano, né, universal, integral e equânime, ele tem perdido muito, justamente por causa da pressão do sistema financeiro, que hoje tem se transformado, vamos dizer assim, transmutado, e tem se expressado através de grandes grupos econômicos na saúde, né, que disputam um nicho, assim, né, tanto da classe média que consome, da classe alta também, que paga por esses procedimentos, por internações, mas também por uma parcela da população vulnerável, porque, em última instância, há uma discussão sobre a necessidade de você compartilhar gastos da população com o Estado, e o Estado subvencionar o setor privado no oferecimento, né, na oferta de serviços de saúde, na assistência à saúde. Então, no setor privado, todas essas repercussões para dentro do Sistema Único de Saúde que vive esse dilema, né? E nessa disputa, esse modelo universal integral tem perdido muito, né? Deixa eu tomar uma água. Gente, vocês estão aí? Alguém fala ui? Estamos todos aqui. Tá tranquilo aí, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tranquilo. Porque agora, a partir de agora, eu vou entrar num segundo momento aqui desse curso aqui. Está justamente relacionado a esse dilema do Sistema Único de Saúde aqui, né? O que significa? Vamos dizer assim, a interposição, né?
essa combinação, né, desses tipos de modelo, né, e as repercussões políticas, financeiras e institucionais. Tá tranquilo aí? Eu Tá posso joia, tá muito bom, viu, Jorge? Tô adorando. Cidinha aqui do Recanto. Oi, Cida, tudo já? Tudo. Obrigado pela presença. Tá. Então, vamos lá, continuar. Então, vamos lá. Então, o que eu estava falando, né? Então, assim, eu trouxe alguns dados relacionados ao que eu estava falando, dessa questão da relação, vamos dizer assim, promíscua do setor privado e filantrópico com o público, em dois âmbitos, né? Da assistência ambulatorial e da assistência hospitalar. E que são dados muito importantes para a gente compreender a dimensão disso, né? Compreensão política disso, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma expansão da assistência ambulatorial, né, entre os anos de 1995 e 2015, né, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos. O número total de procedimentos realizados passou de 8 para 17 por habitante, e o setor público cresceu, né? 80% das atividades eles já realizavam, né, da assistência ambulatorial. O SUS já realizava em 1995, e em 2015 passou para 88%. Só que, porém, né, recebeu menos recursos. O setor privado ampliou sua participação em relação a procedimentos de 21% para 23%, e o filantrópico de 17% para 27%. Só que você teve uma especialização do setor privado, como eu falei, que era uma tendência, né, a tendência histórica do modelo científico, que ele compete com o modelo de medicina comunitária e de saúde coletiva. Você teve uma especialização do setor privado cada vez maior da produção de determinados procedimentos. E por que isso aconteceu? Porque o setor privado ele queria, de certa forma, resolver os problemas de saúde vamos dizer assim, emergentes da população? Não. Mas por quê? Porque existia essa tendência histórica de que as corporações que se expressam na construção de clínicas especializadas em hospitais, elas pudessem aumentar a fatia de lucro delas, né, ao longo do tempo, que significa, entre tantas outras coisas, né, como o pagamento de procedimento, plano privado, a destinação de recurso do Estado para iniciativa privada, né? Então, é tanto que, em relação à assistência ambulatorial, o SUS tendo a administração direta, né, as unidades básicas, os hospitais públicos, fazendo ainda a maior parte dos procedimentos. E o setor privado realizando procedimentos mais especializados, que são mais caros, que exigem mais recursos, né? E muitas vezes o sistema único subvencionando isso. Então, como eu falei, né, em 2015 o setor público realizou a maioria das consultas. O privado, em alguns tipos de procedimento, ele foi responsável por 72% dos tratamentos, né? Em 72% do tratamento de nefrologia, e o filantrópico por 66% das quimioterapias. Vocês sabem o porquê disso, né? Porque são procedimentos caros. E o SUS, ele subvenciona isso, ele paga isso da iniciativa privada, né? Inclusive, tem até um estudo da própria Secretaria de Saúde aqui no DF, eu lembro muito bem dessa apresentação na reunião do Conselho de Saúde aqui. Se o Distrito Federal tivesse estrutura própria para realizar tratamento de nefrologia, economizaria até 45% no gasto que ela tem com a rede privada e filantrópica. Então, aqui, entre o total de gastos realizados por ambas as alternativas de pagamento institucionalizado, 25% foram do SUS e 75%
a assistência suplementar, até porque na rede privada também ela é muito mais, os procedimentos são muito mais caros. Né? O setor público predomina na produção total de atividades, né, no caso 65%, mas recebeu apenas 10% dos valores de remuneração. E os setores privado e filantrópico, responsável por 35% dos atendimentos, receberam juntos 90% da remuneração. Então, nesse caso, tem duas tendências, né? Que é a primeira tendência é o setor público produz procedimentos de menor custo, participação residual dos contratos diretos com o setor privado e inclinação do filantrópico para atividades maior valor de remuneração. Porque no filantrópico também aqui, gente, entra os prestadores de serviço, que geralmente também está ligado aos governos, né? A quem está no governo, né? E que são indicados na maioria das vezes. A gente viu aqui, por exemplo, com o caso da alta cúpula da Secretaria de Saúde durante a pandemia. Tinha uma relação promíscua, né? De camaradagem na vinda de ser, na escolha, né? Da prestação do serviço. E a segunda tendência é a divisão de atividades entre SUS e assistência suplementar, modulada pelo procedimento e não pela demanda. Né? Segmentação econômica e política que atravessa o SUS, que é o quê? O SUS ele continua com procedimentos mais baratos, gasta mais, faz mais procedimentos, só que ganha menos recursos. Fica com menos recursos. Por quê? A iniciativa privada e filantrópica que desenvolve menos procedimentos ficam com os procedimentos que são mais caros e que são procedimentos muitas vezes pagos pelo SUS. Né? Então, assim, o financiamento do SUS não quer dizer que é um financiamento que vai para as unidades públicas, para a administração direta. A maioria das vezes vai para a iniciativa privada e filantrópica. E um dos exemplos são as organizações sociais, né, que eu falei aqui nessa primeira tendência, né, que repassam os recursos para os prestadores de serviço. A gente está vendo isso aqui no Instituto Hospital de Base, no IGESDF, né, com os órgãos fiscalizadores denunciando os contratos superfaturados que o IGES faz com prestadores de serviços, a própria dívida que o IGES tem, justamente porque você não tem um controle administrativo, porque as organizações sociais têm uma ingerência política muito grande do setor privado, né, justamente por causa do prestador de serviço. Então, cada unidade estabelece uma coisa totalmente diferente. Você, às vezes, na mesma unidade tem vários contratos para o mesmo tipo de serviço. Um serviço de manutenção de ar-condicionado, você tem 3 empresas. Os serviços de diagnóstico fazem a festa, né, com esse tipo de modelo aqui. E eles estão muito relacionados a uma produtividade que que tem mais um objetivo de contemplar os prestadores de serviço que necessariamente ver as demandas da população. Tem a assistência hospitalar. Em 2013, né, 66% das internações foram remuneradas pelo Sistema Único de Saúde e 27% por planos privados. Né? É interessante esse número aqui porque, apesar do aumento do número de leitos hospitalares no setor privado, ele recuou muito, né, em relação ao tamanho. Né? O filantrópico ele manteve, durante esses anos, um percentual, né, de leitos hospitalares ali parecido entre os anos de 1995 e 2005, mas o público aumentou muito. Antes era responsável por 22%, passou a produzir 43% do total. Em 2015, entre os transplantes realizados, 49% foram no filantrópico, 29% no público, 5% pelo privado, né? O setor público realizou 43% das internações e recebeu apenas 37% dos recursos. Já o filantrópico produziu 34% e auferiu 40% de recursos. Né? Então, considerando o montante da produção e dos valores pagos com internação pelo SUS,
13,8 bilhões, que significa 21%, desses recursos, né, que eu estou falando, foram realizados pelo SUS. E pelos planos privados, 52 bilhões, né, 79%. Então, a desproporção entre os setores aumenta, ou seja, o setor público ele interna mais pessoas, interna mais a maior parte da população, mas em contrapartida fica apenas com 21% dos recursos, né? Já os planos privados internam bem menos, né, como a gente viu aqui, e ficam com 79% dos recursos. Então, existe uma desproporção tanto relacionada ao valor, né, dos procedimentos que são realizados no setor público, no setor privado, como também porque o setor público ele subvenciona o setor privado, né, e filantrópico. Então, a assistência hospitalar ela caracteriza-se, né, pela presença de unidades públicas, hospitais filantrópicos privados, e privados destinados ao atendimento de clientes de planos de saúde mais caros, né, concentrados principalmente na região sudeste. Né? A gente pode incluir aqui Albert Einstein, Sírio-Libanês, entre outros hospitais. Por estabelecimentos privados e filantrópicos, que atendem pacientes remunerados pelo SUS, como eu falei, pelos planos privados, em proporções variadas, e por filantrópicos que internam pacientes remunerados pelo SUS. Então, a identificação, a indefinição das fronteiras entre público, filantrópico e privado estava a implementação de políticas universais. Né? E aqui, no Distrito Federal, as organizações sociais, né? O Instituto de Gestão Estratégica é um modelo muito categórico disso, né? Dessa fragmentação da assistência. Né? Você não consegue estabelecer o que é uma rede, né, assistencial com referência e contra-referência. Né? Mas aí você consegue estabelecer que na rede privada você ainda vai conseguir subvencionar, pagar alguns procedimentos, que são os mais caros. Por isso que a rede privada fica com um montante, né, maior, a fatia maior de recursos. Né? Então, interesses e conflitos no SUS. Você tem as políticas públicas como causa do desequilíbrio fiscal, que é um mantra que é arrotado desde a década de 90 aqui no Brasil, que política pública que traz problemas para as finanças do Estado, e a gente não vê que não é. Existem estudos em vários países já que é o que eles chamam de, salvo engano, porque eu não lembro bem agora, é um fator econômico, que o gasto social a cada R$1, a cada uma unidade de gasto em política pública, você tem retorno de 1,7 a 3,5 né, de unidade financeira, isso seja real, dólar, nos países que desenvolvem política pública. Então, desenvolver política pública, na verdade, você traz desenvolvimento para social, né? Você gera emprego. Inclusive, o prêmio Nobel, eu acho que, salvo engano, de economia agora, mostrou que a destinação, né, a transferência de renda, né, políticas sociais econômica para garantir renda mínima durante a pandemia proporcionou aumento do emprego, inclusive, né, em alguns países. É interessante essa discussão, porque o que a gente viu nos últimos 20, 30 anos é que política pública ela quebrava o Estado, que as pessoas tinham que empreender, que o setor privado é que era legal, que proporcionava uma dinâmica de empregabilidade, de aumento nos salários, que proporcionava desenvolvimento social, e a gente viu que as reformas foram sendo, o ajuste fiscal foi sendo feito, e a gente passou a ter mais mazela social, mais problema social e econômico. Né? Então, é algo que, inclusive, é uma discussão enorme da nossa geração, da necessidade de você superar essa crise econômica proporcionada por esse ajuste fiscal gigante, né? De retirada de direito, flexibilização de direitos, né? O Ricardo Barros, que estava envolvido no esquema, né, de compra de vacinas, ele foi ex-ministro na época
que foi aprovada, ele era ministro da Saúde, né, porque foi aprovada a emenda constitucional 95, que propunha o congelamento de investimentos SUS por 20 anos, vocês devem ter lido alguma coisa sobre. Ele propôs a criação de um grupo de trabalho ministerial com participação de representantes das empresas para formular um projeto de planos populares. Né? E aí ele tem essa fala aqui, né, que a gente não está no nível de desenvolvimento econômico que permite garantir direitos por conta do Estado. Então, quanto mais gente puder ter plano, melhor, porque vai ter atendimento patrocinado por eles mesmos, que alivia o custo do governo. Né? Essa é a cabeça do rapaz que estava esquematizando a compra de vacina para abocanhar uma fatia dela, né? Então, eu trouxe essa discussão, gente, agora sobre o sistema universal e cobertura universal, porque ele está muito relacionado aos modelos, né, dawsoniano e flexneriano, que é um modelo científico, é um modelo de medicina comunitária e saúde coletiva. E ele é muito interessante essa discussão. Eu trago uma discussão aqui residual, e inclusive vai ser motivo de uma nova capacitação em relação a esses conceitos futuramente. Mas eu trouxe aqui para a gente entender o que é um sistema universal, qual a localização do Sistema Único de Saúde vamos dizer assim, nesse emaranhado, nessa tensão entre o público, o privado e o filantrópico, e para onde a gente está indo, né? Hoje, com as discussões que existem no campo da política, das políticas públicas aqui no Brasil. Em geral, a universalidade ela se refere à cobertura pública de sistemas nacionais, que a gente chama de Universal Health Systems, né? O que tem, por exemplo, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal. Na Inglaterra a gente conhece, que é o que a gente conhece mais, que é o NHS, né? Para países em desenvolvimento, o termo Universal Health Coverage, que é a cobertura universal, é empregado em referência à cobertura por serviços básicos ou por cobertura de seguros de saúde, públicos ou privados, que é aquela discussão que eu falei, que foi proposta ainda na década de 1970 com a crise do petróleo, das sociedades, onde, vamos dizer assim, a política neoliberal ela vai impor que o Estado ele reduza e o mercado ele se sobreponha, né? A economia se sobreponha às políticas públicas, onde você individualiza, vamos dizer assim, todas as ações, né, na sociedade, né? Você diminui o papel do Estado em relação a políticas públicas, você passa a considerar esses serviços básicos, né, ou seguros de saúde. Né? Indica ênfase no subsídio à demanda, em detrimento da construção de sistemas públicos universais. O que ele fala? Que ele subsidia as pessoas através do pagamento de cestas básicas, onde o Estado ele vai complementar, em detrimento do próprio Estado construir sistemas que ofertem serviços que possam garantir o acesso à população. E que é a discussão que o Ricardo Barros traz, né, em 2016, que o ex-ministro da Saúde traz em 2016, em relação às políticas públicas aqui no Brasil. A concepção de cobertura universal é moldada no período de 2004 a 2010, né, por meio de relações entre a Organização Mundial de Saúde, a Fundação Rockefeller, que inclusive é uma das financiadoras daquele projeto, né, da medicina científica, do relatório Flex, né, lá no início do século XX, e o Banco Mundial. As diretrizes de reforma pró-mercado, como redução da intervenção estatal, como eu falei, seletividade, focalização nas políticas de saúde, ou seja, o que a cobertura ela tenta proteger a população do risco financeiro, mas ela faz isso sem considerar as demandas regionais da localidade, o território, o perfil epidemiológico, mas sim no que o próprio modelo hegemônico preconiza, que é uma medicina baseada
numa medicalização enorme, né, na realização de procedimentos caros, de exames caros. Então, é muito baseado nisso também, né? Tem um aumento da participação privada no financiamento setorial e a expansão do mercado privado em saúde, né? O gasto público, ele é substituído por fundos compartilhados, que eles chamam de pooling, né? É tipo uma vaquinha, né? Porque aí você junta uma parcela de financiamento do Estado junto com fundos seguros privados, né? Fundos privados, é o que eles chamam de vaquinha. E que isso é uma discussão que vem com mais força, principalmente em 2016, né? A própria, é porque eu esqueci o nome da associação de planos privados, né? A medicina suplementar, que eles estão fazendo congressos atrás de congressos para ver como é que desenvolve isso aqui no Brasil. Inclusive, o alvo é a atenção primária em saúde. Porque eles sabem que o Estado brasileiro tem política de saúde por conta do SUS de investimento, né? Tem blocos de investimento da atenção primária e sabe que esses fundos eles podem ser compartilhados com os seguros, né? Então, assim, você teria esses recursos captados, né, através do Estado para, vamos dizer assim, financiar esses seguros públicos, né? Você tem redução de gastos diretos por meio da compra de seguros de saúde privados ou seguros subsidiados para pobres, é o que eu falei, né? Você subsidia a demanda, você subsidia a população, você, diferentemente do sistema universal, que você oferta serviços com base numa demanda, né? E você protege o risco financeiro da população mais pobre, né? É o que eles chamam, o que eles falam da redução de despesas out of pocket, que é no ato da compra, né? Evitar que a população ela gaste com a saúde privada, né? Tanto na compra de medicamentos, de procedimentos, de exames, tentar proteger a população disso, né? E tem a cesta mínima de serviço, porque o indivíduo ele se torna elegível de acordo com o que ele pode pagar por seguro, né? A titularidade de seguro, que dependendo de quanto você paga, você tem uma cesta, né? Se você paga menos, você tem uma cesta com 2 serviços. Se você paga um pouco mais, você tem 4 serviços. Se você é rico, você vai ter todos os serviços. E isso, o Estado, ele, vamos dizer assim, ele compartilharia esses custos, né? Para transferir dinheiro para os seguros, né? E isso não significa garantia de acesso nenhum, né? Não significa que você vai ter realizar um procedimento que é mais caro, ou uma cirurgia, mas há uma cesta reduzida de procedimentos, né? Ou seja, elas cobrem intervenções específicas, né? E assim, a oferta ela pode ser totalmente desigual. Como é que, por exemplo, uma pessoa que mora no sol nascente, ela vai ter acesso às mesmas, né, os mesmos procedimentos, né, e exames que uma pessoa que mora no Lago Sul. E até vamos dizer, essa distribuição, como está aqui essa distribuição geográfica, ela é diferenciada justamente porque você vai ter uma oferta de serviços muito maior nas áreas centrais, né, do que em áreas pauperizadas. Ou seja, eles podem, né, os seguros privados podem não promover equidade, que é como o que acontece hoje, já que todo mundo reclama, por exemplo, dos próprios planos de saúde, né? Dependendo do plano de saúde que você paga, você não tem acesso a nada, né? Então, isso aqui eu já falei. Elas ofertam serviços mais rentáveis, né, menos eficientes ou até mesmo desnecessários, porque, em última instância, o setor privado ele quer oferir lucro. Então, ele não vai pegar um tipo de procedimento que para ele não é rentável. Então, por exemplo, com base nesses fundos compartilhados em que o Estado vai entrar com a parte dele financiando recursos para
que a população tem acesso. Em última instância, quem vai regular esse tipo de procedimento é o setor privado, é o mercado. Porque justamente ele vai querer desenvolver procedimentos que gerem lucro para ele, né? Não que ele satisfaça os problemas, né? Ele solucione os problemas de saúde da população. O foco da proteção do seguro, ou seja, ainda está na atenção médica individual e não na saúde coletiva. Já o sistema universal, ele é financiado por fundos públicos a partir da receita de impostos gerais e contribuições sociais, né? O que a gente chama de um sistema baseado na Seguridade Social, que é solidário, né? Que ele promove redistribuição e equidade justamente porque ele arrecada impostos, né? Do mercado, apesar de aqui no Brasil ainda está muito aquém essa questão do financiamento da saúde pública, que o que se preconiza, né, aqui no Brasil é um investimento de 10% do PIB, né, na saúde pública, né? A gente tem um investimento aí que beira 4%, é 3,9%, né? E ainda o SUS ainda tem que dividir os custos, as suas, vamos dizer assim, esse financiamento com o setor privado e filantrópico. Gente, está caminhando para o final, tá bom? Então, assim, esse sistema ele absorve e divide custos com a sociedade, né? Ele promove redistribuição e garante acesso aos mais desfavorecidos, né? Isso é muito importante, né? O Sistema Único de Saúde, por exemplo, ele desenvolve alguns programas, né? Algumas ações que são destaque no mundo todo, né? O programa de acesso, por exemplo, aos medicamentos contra a síndrome de imunodeficiência, muito conhecido no mundo todo, as campanhas de vacinação, tratamento oncológico, transplante, muito importante, né? Então, você tem um cuidado integral, que é individual e coletivo, com coordenação entre serviços, né, organizado em rede, integrado e territorializado, diferentemente do outro tipo de modelo que envolve o setor privado. O setor privado ele não funciona em rede. Não tem como funcionar em rede, justamente porque o interesse dele é o lucro, o interesse dele é o procedimento. Se você integra, né, as ações em rede, coordena os serviços em rede, em última instância você está querendo dizer que você está atendendo a demanda, né, as demandas da população, né, assim, os problemas sociais, né, os problemas de saúde da população. E não o procedimento como um critério econômico, né, para você oferir lucro, né? Então essa é a grande diferença, né? Então tem uma melhor qualidade, né? Os resultados são de maior qualidade, menor custo e maior eficiência, mesmo a gente sabendo todos os problemas que tem o Sistema Único de Saúde por causa do desfinanciamento, né? Desfinanciamento e do subfinanciamento, né? Porque passa o Sistema Único de Saúde. Então, aqui esse quadro que traz as características contrastadas, né, nos modelos de cobertura universal de saúde e o Sistema Universal de Saúde. Né, em relação, está um pouco embaçado, mas dá para vocês verem, em relação à concepção de saúde, a cobertura universal, ela vê a saúde como mercadoria, né? Você pode pagar por um seguro de saúde, né? O Sistema Universal, a saúde como direito universal, né? O papel do Estado na cobertura universal, ele é mínimo, né? É restrito à regulação do sistema de saúde, a funções fiscalizadoras, funções típicas do Estado, como vigilância. Então, no Sistema Universal, você já tem um bem-estar social, responsável pelo financiamento, né? Gestão. Deixa eu ver aqui o que é muito importante também. Aqui na financiamento, a combinação de fundos públicos e privados na cobertura universal. E já no Sistema Universal você tem o fundo público, né, com receitas de tributo, né, a própria população contribuindo e tendo retorno nisso.
a questão da elegibilidade, né, escolaridade, você precisa ter, pagar minimamente um seguro, né, para você ter um acesso segmentado, né, uma cesta mínima, uma cesta mínima de assistência em saúde, né, a procedimentos. O sistema universal não, você tem que ter acesso universal como condição de cidadania a todos os procedimentos, né. Aqui. E esse aqui para mim é muito importante, né, que é o desenho do sistema de serviço, né, serviços fragmentados no modelo de cobertura universal, sem territorialização. Gente, isso aqui para a saúde hoje, você compreendendo a realidade do Brasil, social do Brasil, isso aqui não tem como dar certo, né, um modelo fragmentado, sem territorialização, não tem como dar. E você tem um sistema universal, né, que ele minimamente ele preza por serviços organizados em rede, territorializados, orientados pela atenção primária em saúde, né? E aqui, para finalizar, gente, eu trago uma frase do professor Armando Rajo. Assim, eu fiz uma disciplina com ele na Fiocruz nos últimos dias, e ele fala um pouco, né, sobre modelos técnico-assistenciais de saúde, modelos hegemônicos, né? Ele traz essa frase aqui que é simples, mas ela é bem legal, né? Que as políticas sociais ela constituem a ação do Estado no sentido de manter a igualdade de oportunidades, reduzir ou extinguir as desigualdades injustas, né? Então, a gente passa por um momento que a gente vê essas desigualdades injustas, da necessidade de você ter políticas públicas voltadas para suprimir, excluir, extinguir as mazelas da população. E a gente tem um desafio como atores, né, como, vamos dizer assim, agentes, né, de mudança, tanto na parte assistencial como na parte da gestão. Quem está aqui pode ter certeza que vai também ter experiência provavelmente com gestão, e a gente tem, como enfermeiro, eu falo isso, assim, e eu tenho levado muito isso ultimamente como um mantra para mim, né? Não de forma dogmática, né? Mas vejam como a enfermagem está inserida dentro das políticas públicas em saúde no Brasil. A gente desenvolve campanha de vacinação, prescreve medicamento, desenvolve outros programas, coordena assistência, organiza uma série de coisas, está na UTI, em CAPS, em UPAs, e a gente não, vamos dizer assim, e a gente tem uma profissão que é invisibilizada, né? Pela formação assim, social, histórica e social dela, né? E a valorização da enfermagem, ela não é só uma questão meramente financeira, econômica, né? Mas ela passa justamente por isso aqui, as políticas sociais, né? Então, assim, hoje a gente tem o reconhecimento da enfermagem, ela necessariamente passa por a gente apostar numa profissão que pode desenvolver políticas sociais no campo da saúde, justamente porque a gente está em todos os lugares. A gente compreende a realidade da população nos nossos locais de trabalho, né? Então, nada mais justo do que a gente considerar isso. E também reivindicando justamente nós como agentes, né, públicos que desenvolvem políticas e ações, né, no campo da saúde pública, da importância que a gente tem de transformar essa realidade que a gente vive, né? Bom, é isso, gente. Aqui tá as referências que eu utilizei. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês esse material. Eu sei que eu falei muito, quase 2 horas aí falando. Espero que não tenha sido cansativo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, mas eu queria também ouvir um pouco de vocês, se alguém tem dúvida, quer fazer alguma pergunta. Deixa eu ver aqui, Vocês estão aí ainda, gente? Oi, oi. Olá. Celi.
Oi, Jorge, boa noite. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Tudo bem? Estava aqui escutando aqui um pouquinho sobre políticas públicas com você, sempre é bem bacana, né? É muito importante, né, falar um pouquinho sobre políticas públicas, principalmente eu estava vendo aqui a galera, né, são estudantes, isso é fundamental para nós da enfermagem, já que nós estamos inseridos nesse contexto todo, né? Tá bem embasado de informações para lutarmos por um atendimento justo, né? Um segmento aí todo voltado para uma população que de fato necessita, né? É muito injusto o SUS ficar com a menor parcela, né? A menor fatia do bolo, né? Ele é muito importante. Hoje eu escuto muito diante de uma assistência direta que a população é SUS dependente. Nós somos SUS dependente, literalmente, principalmente quando nos referimos a trabalhadores do SUS, né? E isso me machuca muito escutar de determinados gestores, né? Que determinada região é SUS dependente. Mas nós somos SUS dependente, literalmente. Isso é muito bom. Tá? Muito obrigada, foi uma excelente explanação, muito bacana. Quero te ver mais, né, nesse ano de 2022, lá na Fiocruz. Espero te reencontrar. Muito bom te ver Espero com saúde, também, viu? Celi. Obrigado por ter participado. Sempre é muito bom ter você aqui contribuindo também. Obrigado. Espero te encontrar lá na Fiocruz, né? Que a gente ultimamente está só remoto, online, né? Ver se a gente encontra presencial, né? Agora. Isso. Mais alguém, gente, quer falar, fazer um comentário, fazer alguma pergunta? Muito bom, Jorge Henrique, né? Tá, eu Jorge. sou aposentada, para mim foi uma oportunidade de atualizar as coisas. Eu já estou aposentada há 10 anos, e quando a gente vê os jovens com todo o gás, assim, né, para levar a enfermagem adiante, isso é muito bom, é muito gratificante. E que eu espero, antes de morrer, sinceramente, ainda ver a enfermagem num outro patamar, reconhecida, respeitada, né? E eu tenho uma filha que é médica e a gente sempre discute isso, né? E eu acho muito importante a gente continuar nessa luta pela valorização, né? Que a gente saia não é do anonimato, mas do invisível, né? Para ser visível, principalmente num tempo desse de pandemia, que a gente sofre tantas injustiças, né? Mas é isso. Eu fui embora de Brasília, estou morando em Fortaleza atualmente. Que Depois de maravilha, 10 hein? anos de Aposentado em aposentada, né? Fortaleza, né, menina? Pois é, por um tempo. Depois eu pretendo morar em João Pessoa, né? Que o meu marido quer ir Outro para local. lá. Mas é muito bom. Quando eu volto aqui, eu morei 36 anos aqui em Brasília, né? Eu voltei agora por um problema aí de saúde na família, mas eu adoro Brasília. Gosto Que muito bom tê-la daqui, aqui com a mas eu fico gente lá e aqui. cá, porque o meu filho mora aqui, né? A Tá minha certo. filha mora longe, no Rio Grande do Sul, mas é sempre bom estar aqui e poder, né, participar de alguma coisa do Sindicato dos Enfermeiros, que eu continuo filiada, hein? Que bom tê-la aqui, Linoa. Prazer Tá conhecer. bom, A gente sempre vai estar prazer, divulgando aí Jorge. as iniciativas de formação. E, nossa, que Ok, maravilha, né? Aposentada e curtindo a praia em Fortaleza, que é uma coisa que a gente vai ter que lutar bastante para manter, né, Lindomar? Nossa geração isso. e minha geração vai Uhum. ter que lutar muito para proteger, né, esses direitos que a gente Consegui conquistou ao longo. aposentar, né? Que a gente espera que no próximo ano esse quadro mude, né? Essa política aí Mude. do Brasil, Deus me livre. Espero. Mas é isso. Então tá, foi um prazer e obrigada aí. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado. Mais alguém? Jorge, só para reforçar com o pessoal que chegou um pouquinho depois do início, quem ainda não colocou o nome, tá? No chat, coloca, por favor, o nome e o e-mail para a gente poder fazer a lista de presença, tá bom?
Mais alguém, gente, quer comentar? Algum comentário? Fazer um comentário? Se não, a gente parte aqui para agradecer a presença de vocês. Que é isso, né, Nai? Gente, brigadão. Obrigado mesmo pela participação de todos, aos que ficaram até o final. Como eu falei, né? Durante a semana, muitos trabalham, estudam, estão em estágio. E ficar no curso aí 2 horas o Jorge falando não é fácil. Mas espero que tenham gostado. E eu aguardo vocês nas próximas também. Pode ter certeza que a gente vai preparar outros materiais aí para a gente conversar. A atriz Fernanda Montenegro. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, tá? A Academia Brasileira de Letras. Obrigada a todos, pessoal. Fiquem de olho lá nas redes sociais do sindicato para acompanhar sempre que tiverem os próximos ciclos aí de capacitação. Eles a receber o título. A condecoração evidencia uma vida dedicada às artes. Mas a vida tem milagres, não tem? Não esperava. Mas aconteceu. Aceito. E aceito feliz. Ela é a 9ª mulher eleita para uma cadeira da ABL, desde a fundação da academia há 124 anos. Passa a ocupar a de número 17, espaço deixado pelo escritor e diplomata Afonso Arinos de Melo Franco, falecido em março do ano passado. Fazer parte da academia é mais um passo na carreira de Fernanda, sempre com o propósito de defender a cultura nacional. Eu acho que a academia